Tivemos uma semana aí de brigas e indiretas na extrema-direita, viu? O Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto começaram a colocar na televisão. Se você assiste a TV aberta, meus pêsames, você deve ter visto aí o Valdemar aparecendo essa semana em algumas poucas inserções do PL, mandando um recado direto assim pro Tarcísio, aquela indireta direta. Se você não assiste TV aberta, pô, ótimo para você. E aí eu vou te falar aqui o que está acontecendo. O Bolsonaro e o Valdemar perceberam que o Tarcísio está com o plano aí de o bolsonarismo sem Bolsonaro. Para o Valdemar, tanto faz. Continuando o PL com o poder, com um número grande de deputados e com uma verba bilionária para ele roubar a cada 2 anos, para quem não entende essa parte que eu disse, é o seguinte: quanto mais deputados tem um partido, maior o fundo eleitoral desse partido quando tem eleição. Temos eleições no Brasil a cada 2 anos. Agora tem para prefeito e vereador, depois tem governador, presidente, senador e deputados. E aí é proporcional. Esse ano vai entrar mais de 1 bilhão para o PL. Daqui 2 anos, mais 1 bilhão. E aí quem que pega a mão, mete a mão em boa parte dessa grana? O dono do partido. Então, para ele, continuando uma bancada forte, não interessa se é com Bolsonaro, se é sem Bolsonaro, mas ele tem que domar o Bolsonaro, sem poder conversar diretamente com o Bolsonaro. Mas tem as conversas indiretas. E aí o que acontece? O Valdemar está acertando que o Tarcísio vai se filiar ao PL. O Valdemar chegou a dizer em abril que o Tarcísio ia para o PL, e aí isso causou uma revolta lá no Republicanos, que é o partido da Universal, um partido bem evangélico, e começou uma briga danada. E aí o próprio Valdemar disse: olha, eu ter falado que ele se filiaria ao PL, isso quase que melou tudo, isso atrasou as coisas, então eu não posso mais falar. Mas em julho ele vai se filiar ao PL. Eu não posso, mas eu falo de novo. Pois bem, ele quer o Tarcísio no PL porque o projeto que está sendo aí tramado pela direita neoliberal é o seguinte: Tarcísio e Campos Neto e mercado financeiro se reuniram aí com gente da cúpula da Rede Globo, com Luciano Huck, e foram 2 reuniões, uma num jantar em que tinham menos convidados e outra ali num jantar para 60 pessoas ali, com gente falando em público e tudo mais. Ok, 2 eventos fechados. Nesses eventos se formou ali diretamente o gabinete do ódio do Tarcísio e do Campos Neto. Jornalistas pagos aí por esses donos de veículos que recebem dinheiro público da taxa de juros, que está pagando aí 800 bilhões por ano para esses bilionários, e recebem dinheiro, esses veículos são todos patrocinados diretamente pelo governo do estado de São Paulo, e aí eles passam a tentar destruir a reputação de todo mundo que vai contra os planos dele. E aí começaram a tentar destruir a reputação do Lula novamente. Obviamente, o Lula é bem calejado quanto a isso. E aí eles, quanto mais atacam o Lula, né, às vezes dá certo, dá. Ficaram aí anos da Lava Jato atacando o Lula, deu certo, boa parte da população passou a odiar o Lula. Deu certo, entre aspas? Não muito, porque se o Lula fosse candidato em 2018, teria ganho a eleição. Então dá certo de certa parte, o Lula saiu ali de ser uma unanimidade praticamente em 2010 para ser alguém com 40%, 50% de rejeição em 2018 e 2022, mas o que acontece é que eles continuam tentando. E aí, o gabinete do ódio do Campos Neto passou a atacar a mim e a outros influenciadores que defendem o Lula. Por quê? Porque se o Lula, eles pensam, se o Lula mantém a popularidade, com a gente batendo no Lula forte, é porque tem rede social. Então vamos bater aqui nos influenciadores. É isso, com mentiras, com fake news. E aí o que acontece? Eu já falei aqui qual é o projeto, talvez por isso eu tenha sido mais atacado, porque eu fui o único que falei publicamente qual é o projeto aí. E olha, isso saiu por jornalistas da imprensa que me atacam, tá? Eles que falaram, tá? Então saiu no Globo e no Metrópolis. O plano é o quê? Essa direita neoliberal apoia o Tarcísio ganha do Lula em 2026, o Tarcísio em 2027 assume e coloca o Campos Neto como ministro da Economia e escolhe um presidente do Banco Central que vai colocar uma mamata que não vai ser de 800 bilhões por ano, vai ser para lá de 1 trilhão. E aí vai virar um paraíso para esses bilionários, população brasileira cada vez mais pobre, é o que eles vão fazer, porque quanto mais pobre for a população, maior a chance de você aceitar trabalhar por um salário miserável e num trabalho de semi-escravo. E aí você vira mão de obra barata para esses bilionários lucrarem mais, já que eles ganham grana exportando. Eles precisam que a economia da Europa, da China, dos Estados Unidos esteja bem, não a do Brasil. A do Brasil tem que estar muito ruim, porque quanto mais pobre forem as pessoas, melhor para eles. É isso, tá? Isso envolve a prisão do Bolsonaro? Envolve, porque se o Bolsonaro estiver preso, ele vai de cabeça na campanha do Tarcísio, porque
fica ali uma promessa de que o Tarcísio vai dar um indulto ao Bolsonaro. E o Tarcísio, uma vez no poder, não larga mais, e a gente sabe que esse pessoal, lá atrás, já apoiou o golpe de Estado. Não só o golpe na Dilma. Eles apoiaram não só o golpe de 64, como apoiaram a manutenção dos militares no poder, porque estavam ganhando muita grana. A Folha de São Paulo até emprestava carros para os militares sequestrarem, torturarem, estuprarem, matarem pessoas inocentes. A Folha de São Paulo. O Estadão também emprestava veículos para os militares. Então ele estava assim, ó. A Rede Globo foi fundada com grana dos militares, a Rede Globo de TV. Era só jornal. Virou TV durante o governo militar, durante a ditadura. Pois bem, o que acontece? Eles já estão nisso, faltou avisar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não gostou da parte de bolsonarismo sem Bolsonaro. Também não gostou da parte de um bolsonarismo com o Tarcísio presidente sem precisar do Bolsonaro, muito menos gostou da parte de Bolsonaro preso, de que não tem uma anistia ao Bolsonaro nesse plano. Por quê? O fato de Bolsonaro preso não é que, nossa, Tarcísio, Campos Neto e dono da Rede Globo se reuniram e falaram, vamos prender o Bolsonaro. Não. O caminho dele é o caminho da prisão. Cometeu um monte de crime, essas investigações estão aí, ele vai acabar preso. Esse é o caminho dele. Ele está preso, por acaso, não vai mal para o plano desse pessoal, porque o Bolsonaro entra da prisão mesmo, ele e os filhos dele, que alguns não estarão presos, o Flávio e o Eduardo provavelmente estarão soltos, eles entram de cabeça na campanha ali do Tarcísio e o bolsonarismo todo fecha com o Tarcísio para dar um indulto ao Bolsonaro. Isso até entra na promessa de campanha dele. Pode entrar ali numa promessa como um apito de cachorro, sem ele falar, ou talvez até falando publicamente, mas se ele falar, a gente sabe que a imprensa lembra do que eles fizeram em 2018. Eles amaciavam o que falava o Bolsonaro. A gente mostrava o vídeo do Bolsonaro dizendo que tinha que matar 30 mil brasileiros, que se ele fosse presidente, a primeira coisa que ele faria era fechar o Congresso e dar um golpe de Estado. E aí você viu o Luciano Huck falando, não, gente, isso é só da boca pra fora. Aí ele falava, vamos metralhar a petralhada! Lembra disso? E aí você via no Globo News os articulistas dizendo, não, gente, esse é o jeitão dele. Ele tem um jeitão assim sem papas na língua. Ele é muito natural. Ele é uma pessoa autêntica. Era isso. Olha só que coisa. Metralhar a petralhada era só uma pessoa autêntica. Só isso. Não é nada perigoso isso aí. Ele chegou e tentou engolir esses todos, né? Tentou engolir quem plantou o monstro. Aí eles vão fazer o mesmo com o Tarcísio. Quando o Tarcísio falar em indulto ao Bolsonaro, falar tudo aí que o bolsonarismo quer ouvir, vão falar que não, gente. O Tarcísio fala que os bolsonaristas querem ouvir. É só isso. Não é que ele vai fazer isso não, viu, gente? E o Tarcísio vai ser assim, tá? Prepare-se. Prepare-se. E ó, eu falo, acontece. Ah, demora 1 ano, 2 anos. Acontece. Nesse caso aí do Tarcísio tá cada vez mais rápido. O Bolsonaro percebeu, e eu vou te mostrar aqui um trecho do comercial que foi a TV aí do Valdemar com o do Valdemar aí, o comercial do PL na televisão. Aí você vai ver que a coisa tá indireta, direta pro Tarcísio de Freitas, tá bom? Vamos lá. Com vocês, Valdemar. Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Devemos isso aí. É ele que tem os votos.